Os números vermelhos do painel digital piscavam em uma contagem regressiva estranha, como se o elevador estivesse subindo e descendo ao mesmo tempo. Era madrugada, e o arranha-céu estava silencioso, exceto pelo leve zumbido da eletricidade que percorria os fios ocultos atrás das paredes metálicas. Marcos apertou o botão do seu andar e se recostou, exausto após mais uma noite de trabalho. As portas começaram a se fechar lentamente, mas, antes que selassem por completo, um braço surgiu da escuridão do corredor e impediu que o elevador partisse. Um homem alto, vestindo um terno impecável e segurando uma bengala de madeira escura, entrou com um sorriso discreto. Seu rosto era pálido demais, quase como cera, e seus olhos tinham um brilho peculiar sob a luz fraca do painel. "Boa noite, senhor. Trabalhando até tarde?" perguntou o estranho, sua voz suave e educada, mas com uma entonação que não combinava com os tempos modernos. Parecia algo saído de outra época, algo que se ouviria em gravações antigas de rádio. Marcos assentiu, tentando afastar a sensação incômoda que crescia em seu peito. O elevador iniciou sua lenta ascensão, mas, ao invés de subir diretamente para seu andar, os números no painel começaram a mudar de forma errática. O botão iluminado do 34º andar apagou-se, e sem explicação, o elevador parou no 17º. As portas se abriram, revelando um andar completamente diferente do prédio onde Marcos trabalhava. O piso era de madeira antiga, lustroso como em um hotel de luxo dos anos 1920. Lustres pendiam do teto, emitindo uma luz amarelada que tremeluzia, lançando sombras oscilantes nas paredes cobertas de papel de seda dourado. O cheiro de cigarro e conhaque pairava no ar, como se aquele espaço estivesse congelado em um tempo muito distante. Marcos arregalou os olhos, o coração acelerado. Tentou apertar os botões, mas nenhum respondia. O homem ao seu lado apenas observava a cena com um sorriso contido, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Sabe, eu já estive aqui antes", disse o estranho, ajeitando a lapela do paletó. Mas não foi em sua época. Marcos se virou para encará-lo, o medo tomando conta de seu corpo. Quem era aquele homem? Como o elevador havia parado ali? E, mais importante, como sairia daquele lugar que não deveria mais existir? O painel do elevador piscou novamente. O número 17 oscilou e se transformou em algo ilegível. O ar ao redor ficou pesado, sufocante. Algo estava errado. Muito errado. Marcos percebeu, tarde demais, que aquela não seria uma viagem comum. O arranha-céu onde Marcos trabalhava era um dos mais altos da cidade, uma estrutura moderna de vidro e aço que refletia o céu cinzento durante o dia e brilhava com luzes artificiais à noite. Do lado de fora, era um marco do progresso e da sofisticação. Por dentro, um labirinto de corredores intermináveis, escritórios envidraçados e andares que pareciam se multiplicar. Marcos era um executivo ambicioso, sempre o último a deixar o prédio. Seu escritório ficava no 34º andar, e o elevador era seu único caminho para a saída. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O ambiente carregava um peso invisível, como se os corredores vazios estivessem preenchidos com presenças invisíveis. O ar-condicionado zumbia em uma frequência estranha, e o som dos passos de Marcos ecoava de forma distorcida, como se alguém andasse logo atrás dele, imitando seu ritmo. Ele descartou a sensação como fruto do cansaço. Com pastas de documentos debaixo do braço e a mente exausta, apertou o botão do elevador. As portas se abriram de imediato, sem o som característico do motor acionando. Ele entrou, sem perceber, segurou a respiração quando os botões se iluminaram automaticamente. Nenhuma outra pessoa parecia estar ali, mas algo no ambiente o fez hesitar. Enquanto as portas se fechavam, um reflexo chamou sua atenção. No espelho do elevador, atrás dele, um vulto apareceu por um segundo antes de sumir. Marcos virou-se rapidamente, o coração disparado, mas o espaço ao seu redor estava vazio. Antes que pudesse pensar melhor sobre aquilo, um novo som ecoou pelo espaço metálico. Passos. Alguém se aproximava. O elevador já deveria estar descendo, mas as portas se abriram novamente. E lá estava ele, o homem de terno impecável e olhar enigmático. Ele entrou calmamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Marcos não disse nada. Sentia um desconforto inexplicável, como se sua presença ali não fosse uma coincidência. O homem sorriu educadamente e ajeitou a lapela do paletó. "É uma bela noite para uma viagem, não acha?" Marcos engoliu seco. O elevador fechou as portas. A viagem recomeçou. O elevador iniciou sua descida silenciosamente, mas algo parecia errado.
Marcos sentia um peso crescente em seus ombros, como se o ar dentro da cabine se tornasse cada vez mais denso. O homem ao seu lado continuava calmo, observando com um olhar analítico, como se estudasse cada mínimo detalhe de sua expressão. Você trabalha até tarde, não é? Perguntou o homem, ajeitando a gravata de maneira quase ritualística. Marcos hesitou antes de responder. Havia algo na voz daquele estranho que parecia errado. Algo que não pertencia àquele tempo. Sim. Sempre sobra algo para terminar. O homem assentiu lentamente, como se já soubesse a resposta. O trabalho consome, não é? Tira tempo da vida. Faz esquecer o que realmente importa. As palavras pairaram no ar como um eco desconfortável. Marcos desviou o olhar, focando nos números digitais do painel. O elevador deveria estar descendo, mas os números estavam erráticos. Primeiro o 33, depois o 32, e então? 17. O elevador parou. As portas deslizaram para os lados, revelando um corredor escuro, levemente iluminado por lâmpadas trêmulas. O cheiro que vinha dali era forte, uma mistura de papel velho, umidade e algo metálico. Marcos franziu o senho. Ele conhecia bem aquele prédio, e sabia que o 17º andar era apenas um espaço de escritórios vazios, sem uso há anos. Mas o que via à sua frente não correspondia à realidade. O corredor era diferente. Antigo. O carpete era bordô, desgastado pelo tempo. As paredes eram de madeira escura, decoradas com molduras douradas onde retratos em preto e branco espiavam com olhos vazios. O som de risadas abafadas e conversas distantes pareciam vir de algum lugar adiante, como se uma festa estivesse acontecendo em um salão escondido no fim do corredor. Interessante, não acha? Comentou o homem ao seu lado, sorrindo de canto. Marcos olhou para ele, sentindo um arrepio gelado subir pela espinha. O homem não parecia surpreso com aquela visão. Na verdade, parecia nostálgico. O que é isso? A voz de Marcos saiu mais baixa do que gostaria. Um pedaço do tempo, respondeu o homem, dando um passo à frente. Um momento que se recusou a desaparecer. O som das risadas ficou mais alto. O cheiro de cigarro e conhaque ficou mais forte. Algo estava se aproximando pelo corredor. Marcos sentiu o coração martelar no peito. Ele deveria sair? Ficar? O instinto gritava para que ele apertasse qualquer botão e saísse dali o mais rápido possível. Mas, antes que pudesse reagir, o homem elegante colocou a mão sobre seu ombro, impedindo-o de se mover. Não tenha medo, Marcos. Eu já estive aqui antes. E acho que você também. O elevador permaneceu parado. E as sombras no corredor começaram a se mover. Marcos tentou recuar, mas o toque do homem sobre seu ombro era frio como mármore, firme como se mãos invisíveis o segurassem no lugar. Seu corpo tremia com uma sensação primitiva de pavor, um medo que não vinha da razão, mas do instinto. O corredor à frente não era mais apenas um espaço sombrio e decadente. Algo estava emergindo das sombras. As figuras começaram a se materializar lentamente, primeiro como vultos, depois como silhuetas borradas que ganhavam contornos mais nítidos a cada segundo. Homens e mulheres vestindo trajes antigos, de uma época que Marcos não conseguia definir, moviam-se com gestos ensaiados, como se fossem parte de um baile fantasmagórico. Os risos e sussurros ficaram mais altos, reverberando como ecos dentro da sua mente. O cheiro de cigarro e conhaque ficou insuportável, como se estivesse sendo sufocado pelo passado. Eu não quero estar aqui, murmurou Marcos, tentando apertar os botões do elevador freneticamente. Nenhum respondeu. A cabine parecia morta. Mas você já esteve aqui, disse o homem ao seu lado, agora encarando Marcos com um olhar que transbordava algo além de conhecimento, algo que beirava o deleite. Há muito tempo. As figuras no corredor se voltaram ao mesmo tempo para ele. Seus rostos estavam borrados, distorcidos como se fossem pinturas derretidas. Mas, de alguma forma, Marcos sentiu que todas elas o conheciam. Uma mulher de vestido negro se adiantou, segurando uma taça de cristal cheia de um líquido escuro e espesso. Ela sorriu, mas seus dentes estavam cobertos de algo viscoso. Senhor Vasconcelos, sua voz veio como um sussurro gelado, fazendo o coração de Marcos parar por um segundo. Há quanto tempo? O nome ressoou em sua mente como um trovão. Seu sobrenome. Mas ninguém o chamava assim. Apenas seu avô o usava. Apenas nos documentos antigos da família. Marcos cambaleou para trás, o suor escorrendo pela testa. Como aquela mulher sabia seu nome? O homem ao seu lado apenas observava, seu sorriso se ampliando levemente. Você sempre volta, cedo ou tarde,
ele disse, e sua voz parecia vir de dentro da cabeça de Marcos. O ambiente ao redor começou a tremer. O chão do corredor se abriu em rachaduras profundas, e um cheiro de terra úmida e podre emanou de lá, como um túmulo recém-aberto. As figuras começaram a se aproximar, estendendo as mãos, seus dedos longos e esqueléticos tentando tocá-lo. O elevador começou a render, como se fosse ser arrancado do poço a qualquer momento. Mas as portas continuavam abertas. Marcos sentia que se não fizesse algo, seria puxado para dentro daquele tempo esquecido. Ele precisava sair dali. Precisava acordar daquele pesadelo. Mas, será que era mesmo um pesadelo? Ou era uma lembrança? As sombras o envolveram. E o mundo desabou ao seu redor. O impacto do vazio foi imediato. Marcos sentiu como se estivesse caindo, um mergulho sem fim na escuridão espessa e silenciosa. O mundo ao seu redor se desfez como fumaça, e, por um instante, tudo desapareceu, o elevador, o estranho ao seu lado, as figuras do passado. Apenas o som do próprio coração martelando dentro do peito preenchia o vácuo. Então, tudo parou. Quando seus olhos se abriram, ele estava de volta ao elevador. O painel digital piscava, os números vermelhos brilhando intensamente. 34º andar. Seu andar. As portas se abriram com um som suave e familiar. Marcos cambaleou para fora, o coração acelerado, a respiração entrecortada. O ambiente ao redor parecia exatamente como ele lembrava. Corredores brancos, carpetes silenciosos, a iluminação fria dos escritórios. Tudo estava normal. Exceto pelo fato de que ele sabia, com uma certeza inexplicável, que algo havia mudado. Olhou para trás. O elevador ainda estava ali, esperando, suas portas abertas. Mas lá dentro, parado no centro da cabine, o homem de terno continuava ali, segurando sua bengala, o mesmo sorriso discreto. Até logo, Sr. Vasconcelos, disse ele, inclinando levemente a cabeça. As portas se fecharam. O silêncio do corredor pesou sobre Marcos. Seu nome ecoava na mente como um sino distante. Como aquele homem sabia seu sobrenome? Como aqueles fantasmas do passado o conheciam? Ele esfregou os olhos, tentando dissipar a sensação terrível que o envolvia. Talvez tivesse imaginado tudo. Talvez fosse apenas o cansaço acumulado, o efeito de noites mal dormidas e trabalho excessivo. Mas então, sua mão tocou algo no bolso do paletó. Com dedos trêmulos, puxou um pequeno pedaço de papel amarelado. Era um cartão de visita. O nome impresso em dourado fez seu sangue gelar. Dr. Augusto Vasconcelos, consultor financeiro. Era um nome que ele nunca tinha ouvido antes. Mas, de algum modo, ele sabia. Era o seu próprio nome. Seu reflexo no vidro da janela mais próxima não era o mesmo. As roupas, os traços do rosto, o brilho no olhar. Algo dentro dele havia mudado. O elevador ao fundo emitiu um ruído mecânico. Quando olhou de volta, percebeu que o painel digital piscava erraticamente. O elevador descia sozinho, para um andar que não existia mais no prédio. Andar 17. Marcos prendeu a respiração. Ele não conseguiu se mexer. Porque, no fundo, ele sabia, aquilo não havia acabado. E, de alguma forma, ele havia se tornado parte disso. O silêncio dentro do galpão era absoluto, tão profundo que até mesmo o zumbido distante dos insetos parecia abafado pelas sombras. A única luz vinha do feixe fraco da lanterna de Diego, que tremia ligeiramente em sua mão suada. Ele engoliu em seco, tentando ignorar a sensação de que alguém, ou algo, o observava da escuridão. A câmera já estava montada no tripé, apontada para o centro do espaço vazio. O galpão era enorme, um antigo depósito ferroviário abandonado há décadas, onde os vagões de carga apodreciam junto com as memórias dos que haviam passado por ali. As paredes estavam cobertas de pichações desgastadas, e no chão, os trilhos se perdiam na escuridão como veias de metal corroídas pelo tempo. Ok, vamos rodar um teste de imagem, disse Clara, a diretora, sem esconder o nervosismo na voz. Lucas, o operador de áudio, ajustou o boom e deu um passo para trás. Bianca, a roteirista, segurava as anotações, mas seus olhos estavam fixos em algo além do grupo, como se esperasse que o breu entre as colunas revelasse algum segredo. Gravando, anunciou Diego, pressionando o botão. A câmera piscou e começou a registrar. A lente captava apenas o espaço vazio à frente, mas o silêncio se tornou pesado, como se o próprio galpão estivesse prendendo a respiração.
De repente, um ruído. Baixo, quase imperceptível, mas real. Um arrastar de algo contra o concreto. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Tem alguém aí? Ela perguntou, sem esperar resposta. O som da câmera mudou. Um ruído estático se misturou à captação, e então, por um instante, um vulto surgiu na tela, uma figura pálida, de olhos negros, parada exatamente onde antes não havia nada. Diego arregalou os olhos e virou a câmera para o mesmo ponto, mas ali não havia ninguém. Só o galpão vazio. O que foi isso? Lucas murmurou, a voz trêmula. Clara apertou os olhos, olhando para o monitor. O vulto continuava ali, dentro da gravação. Mas, naquele momento, no mundo real, não havia nada. A câmera registrava algo que eles não podiam ver. E então, a voz veio. Um sussurro rouco e inumano, vindo diretamente do microfone. Estou aqui. O galpão ferroviário se erguia como um monólito decadente no meio do nada. Cercado por trilhos enferrujados e mato alto, o lugar tinha sido abandonado há mais de 40 anos, depois que um incêndio misterioso consumiu parte da estrutura e selou seu destino no esquecimento. Diziam que corpos nunca foram encontrados, apenas vestígios de algo carbonizado, irreconhecível. Desde então, histórias assombravam a cidade vizinha. Vultos à espreita nas janelas quebradas, murmúrios na escuridão, o mais estranho de tudo, luzes que piscavam dentro do galpão nas noites mais silenciosas. Era o local perfeito para um documentário sobre lendas urbanas. Clara, a diretora, era a mente por trás do projeto. Fascinada pelo paranormal desde a infância, sempre procurava histórias que misturassem realidade e superstição. Tinha os olhos atentos e uma determinação que contrastava com a delicadeza de sua aparência. Ao seu lado estava Diego, o cinegrafista, meticuloso e sempre cético. Se não está na lente, não existe, ele costumava dizer. Bianca, a roteirista, era a mais quieta do grupo, mas sua intuição a tornava a primeira a perceber quando algo não estava certo. Desde que pisaram no galpão, sentia um aperto no peito, um desconforto difícil de explicar. Lucas, o operador de áudio, era o brincalhão do time. Mas naquela noite, sua voz era baixa e suas piadas desapareceram. O peso da atmosfera ali dentro deixava claro que este não era um set comum. Eles montaram os equipamentos próximos ao centro do galpão, onde uma antiga plataforma de carga agora estava coberta de destroços e poeira. Câmeras foram posicionadas em tripés para capturar qualquer movimento inesperado, microfones ajustados para captar até o menor ruído. Mas havia algo estranho no ar. O lugar era silencioso demais. Sem vento, sem insetos, sem os sons naturais de um espaço vazio. Apenas um vácuo opressor que parecia sugá-los para dentro. Vamos começar, Clara disse, tentando soar firme. O grupo se preparava para gravar quando Bianca percebeu algo. No chão, ao lado de uma pilha de caixas quebradas, um pedaço de filme antigo, desgastado e queimado nas bordas. Parecia ser de uma gravação feita ali, décadas antes. Ela se abaixou, pegando-o com cuidado. As imagens estavam borradas, mas um rosto podia ser visto entre as sombras. Um rosto que parecia estar olhando diretamente para ela. O pedaço de filme queimado permanecia entre os dedos de Bianca, como um fragmento perdido do tempo. O rosto na imagem era indistinto, mas a sensação que emanava dele era perturbadora. Que diabos é isso? Murmurou Diego, inclinando-se para olhar mais de perto. Filme antigo, respondeu Bianca, ainda analisando a imagem. Mas parece recente demais para ter ficado aqui todo esse tempo. Clara franziu a testa, desconfortável. Isso não faz sentido. Lucas, que ajustava os microfones, sentiu um arrepio na nuca. Ele tentou ignorar a sensação e se concentrou no trabalho. Gente, podemos focar na gravação? Quanto mais cedo terminarmos, melhor. Mas conforme a câmera começou a rodar, algo mudou no ambiente. O ar dentro do galpão parecia mais denso, como se a própria escuridão estivesse se fechando ao redor deles. Os feixes de luz das lanternas mal atravessavam a penumbra, e a sensação de serem observados se intensificou. Vamos testar o áudio primeiro, disse Clara. Lucas ligou o gravador e colocou os fones de ouvido. O barulho do silêncio absoluto tomou conta. Mas então, um som. Baixo. Distante. Um chiado estático, seguido por um ruído semelhante a uma respiração pesada. Lucas gelou. Ele olhou ao redor, tentando identificar a origem. O grupo permanecia em silêncio, concentrado, e ninguém estava perto o suficiente do microfone para gerar aquele som.
Tá captando alguma coisa estranha? Perguntou Diego, percebendo a expressão tensa do amigo. Lucas hesitou antes de responder. Tem alguém respirando no microfone. Como assim? Bianca se aproximou, sentindo um frio repentino ao fazer isso. É como se tivesse alguém muito perto, mas não tem ninguém. Clara pegou os fones e ouviu. Por um momento, apenas o chiado. Mas então, a respiração voltou, desta vez mais próxima, mais profunda. E, de repente, algo sussurrou diretamente no microfone. Vocês chegaram. Clara regalou os olhos e puxou os fones da cabeça como se tivessem queimado. Desliga isso, ordenou, mas Lucas hesitou. A câmera ainda estava gravando. Diego a virou na direção de Clara, tentando capturar a reação dela. Mas ao checar o visor, ele viu algo que não deveria estar ali. Atrás de Clara, onde não havia ninguém momentos antes, uma silhueta pálida se materializava vagamente, como um reflexo fantasmagórico na lente. Clara, sai daí. Sussurrou Diego, mas ela não teve tempo de reagir. As luzes piscaram, e um estrondo ecoou pelo galpão, como se algo enorme tivesse caído. O grupo gritou e se virou para a origem do som, mas tudo que encontraram foi a escuridão fechando-se ao redor deles. A respiração nos fones de ouvido ficou mais alta. E então, um riso. Baixo. Arrastado. E absolutamente inumano. O riso ecoava pelo galpão como um lamento distorcido, vibrando dentro do peito de cada um deles. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que o som não vinha de um ponto específico. Ele estava em toda parte. Lucas arrancou os fones de ouvido com tanta força que quase quebrou o equipamento. Isso não pode ser real. Diego manteve os olhos grudados no visor da câmera, tentando processar o que via. A silhueta fantasmagórica, antes difusa, agora tomava forma. Era uma mulher. Sua pele parecia cinza sob a lente, os cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto, mas os olhos eram um vazio negro, consumindo toda a luz ao seu redor. Corram, Bianca sussurrou, mas ninguém conseguiu se mover. A entidade deu um passo à frente, e o chão vibrou com o impacto. A temperatura despencou. A câmera começou a falhar, chiando com estática enquanto imagens distorcidas apareciam e sumiam. De repente, todas as lanternas piscaram e se apagaram ao mesmo tempo. O breu tomou conta. E então, os gritos começaram. Bianca sentiu mãos invisíveis agarrando seus braços, puxando-a para trás. Ela tentou lutar, mas era como se dedos gélidos de algo morto estivessem arrastando-a para dentro da escuridão. Diego tropeçou em uma pilha de destroços e caiu de costas. Ele viu, por um breve segundo, a silhueta pairando sobre ele, inclinando-se lentamente, como se saboreasse o medo antes do ataque. Lucas conseguiu acionar a lanterna do celular, mas a luz piscou freneticamente, revelando vislumbres aterrorizantes. Havia algo mais ali. Não era apenas a mulher, vultos se moviam ao redor, sombras que não pertenciam a nada vivo. Clara se forçou a reagir. Para a saída, agora. Ela segurou Bianca e puxou com força, arrancando-a das mãos invisíveis que a seguravam. Diego cambaleou para ficar de pé enquanto Lucas corria na frente, iluminando o caminho como podia. Mas a entidade não os deixaria escapar tão facilmente. Quando alcançaram a porta, ela se fechou com um estrondo ensurdecedor. O galpão tremeu. As lanternas piscaram mais uma vez, por um segundo congelado no tempo, Clara viu. O rosto da mulher espectral, a centímetros do céu. A boca dela se abriu de um jeito impossível, um buraco negro de onde saía um som gutural. Um grito que não era apenas um grito, mas um lamento, uma dor antiga e inescapável. As câmeras caíram no chão. E então, tudo ficou em silêncio. O silêncio após o grito era sufocante, como se o próprio galpão prendesse a respiração. Então, a porta se abriu sozinha. Nenhum deles questionou. Apenas correram para fora, tropeçando em entulho e equipamentos espalhados pelo chão. O frio da madrugada bateu contra seus rostos, mas o que deveria ser um alívio se tornou uma sensação de inquietação. Lucas foi o último a sair. Antes de cruzar a porta, olhou para trás e viu algo que o fez hesitar por um instante. A câmera de Diego, caída no chão, ainda estava gravando. E, na lente embaçada, um reflexo impossível apareceu. A equipe toda estava ali, mas havia uma pessoa a mais. Uma figura parada no fundo do galpão, observando. Ele piscou, e a imagem sumiu. Sem tempo para pensar, virou-se e correu para o carro, onde os outros já esperavam, ofegantes. Ninguém falou durante o trajeto de volta.
Ao chegarem no apartamento de Clara, a primeira reação foi abrir as gravações. Precisavam entender o que tinham acabado de vivenciar. Diego conectou a câmera ao computador. O vídeo começou a rodar. A princípio, mostrava apenas o documentário em andamento. As conversas sobre o galpão, a montagem dos equipamentos, a primeira tentativa de captação de áudio. Tudo parecia normal. Até que a estática surgiu. O vídeo piscou e pulou alguns segundos, como se tivesse sido editado sozinho. E então, algo estranho aconteceu. O grupo aparecia nas imagens, mas algumas cenas estavam erradas. Pequenos detalhes saltavam à vista. A posição dos objetos mudava sozinha, os reflexos nas janelas não coincidiam com seus movimentos, e havia sombras onde não deveria haver nada. Em um momento específico, Diego percebeu algo assustador. Houve um corte aqui. Ele pausou o vídeo, voltando alguns frames. Olha isso. Na tela, eles estavam posicionados ao redor de um tripé. Mas, no frame seguinte, estavam em lugares diferentes. Como se houvesse um lapso de tempo. Mas a gente não cortou nada durante a gravação, Bianca sussurrou. Diego avançou o vídeo. Mais um corte. Dessa vez, uma sequência estranha. Clara, que deveria estar segurando uma lanterna, agora estava no fundo do galpão, de costas. Mas nenhum deles lembrava de tê-la visto sair de perto. A gente não gravou isso, Clara murmurou, tensa. Então, no último trecho do vídeo, a câmera capturou algo que congelou todos ali. A tela ficou escura por alguns segundos. Quando a imagem voltou, um rosto surgiu muito perto da lente. Uma mulher pálida, de olhos fundos e vazios. Mas o mais assustador não era sua presença. Era o sussurro quase imperceptível que veio junto com a gravação. Vocês filmaram o que não deviam. O vídeo travou. O computador desligou sozinho. E no silêncio do apartamento, ouviram o som de uma câmera ligando sozinha. Atrás deles. O apartamento mergulhou em um silêncio gelado. Nenhum deles se atrevia a se mover. A câmera que estava desligada agora exibia um pequeno ponto vermelho piscando. Gravando. Diego se levantou devagar, engolindo em seco. Seu coração martelava no peito. Ele sabia que não tinha ligado a câmera. Ninguém tinha. Bianca segurou o braço de Clara, os dedos gelados de puro pavor. Lucas olhou para o reflexo da tela do computador. Algo não estava certo. No reflexo, havia alguém atrás deles. Ele virou-se bruscamente, mas não havia nada ali. Ou pelo menos, nada que pudessem ver a olho nu. Asterisco, asterisco, asterisco. Na manhã seguinte, tentaram fingir que nada tinha acontecido. Diego formatou a câmera. Clara evitou qualquer conversa sobre o assunto. Bianca e Lucas decidiram que o melhor seria nunca mais mencionar a gravação. Mas o medo permaneceu. Uma semana depois, Diego recebeu uma mensagem anônima. Um vídeo anexado. Ele hesitou antes de dar play. Era a filmagem deles no galpão. Mas algo estava diferente. Na última cena, enquanto todos fugiam, a câmera girava sozinha e focava no canto escuro do galpão. A figura espectral estava lá, parada. Só que agora, ela sorria. E ao final do vídeo, uma frase tremulava na tela. O filme ainda não acabou. A lenda do galpão foi apenas mais uma história perdida na internet. O documentário nunca foi finalizado. Mas de tempos em tempos, usuários afirmam ter encontrado fragmentos da gravação em fóruns obscuros. Sempre com algo estranho. Às vezes, a voz de um dos cineastas soa diferente. Em outras, sombras inexplicáveis surgem ao fundo. E dizem que, se assistir até o final, algo começa a te observar de volta. A noite se fazia densa e inquietante, envolvendo a cidade com um manto de sombras que pareciam sussurrar segredos proibidos. O relógio marcava um instante indefinido, onde cada segundo era um lembrete palpável do terror que se aproximava. Na penumbra de uma rua deserta, sob a luz trêmula de um poste solitário, um homem caminhava com passos hesitantes e silenciosos. Seu nome era Marco, mas naquela noite ele mal podia se lembrar de si mesmo, pois algo em seu íntimo já pressentia que aquela seria uma jornada sem retorno. Enquanto os relâmpagos distantes cortavam o céu, Marco sentiu o peso de uma angústia inexplicável. Seus olhos, arregalados e curiosos, foram atraídos por uma luz fria e pulsante que emanava de uma loja de conveniência, cuja fachada amarelada parecia desafiar a escuridão com um brilho quase hipnótico. Algo naquele lugar chamava por ele,
uma força que o impulsionava a adentrar o estabelecimento, como se o destino tivesse traçado uma rota inescapável. Ao abrir a porta, o sino que anunciava sua entrada ecoou de maneira sinistra, misturando-se com o som de passos cautelosos sobre o piso desgastado. O interior da loja era um cenário de contrastes, uma mescla de luzes artificiais e sombras profundas que pareciam dançar em um balé macabro. As prateleiras, repletas de produtos cotidianos, ganhavam uma nova dimensão à medida que o ambiente se transformava em um palco para o inexplicável. Marco percorreu os corredores estreitos, os olhos atentos a cada detalhe que destoava da realidade que ele conhecia. Enquanto avançava, o ar carregado de um odor metálico misturado com o cheiro adocicado de algum produto antigo, cada passo parecia sintonizar um acorde dissonante na melodia perturbadora daquele lugar. No fundo da loja, um balcão iluminado por uma luz azulada atraía seu olhar. Lá, repousava um objeto simples, porém carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. Era um produto embalado de maneira quase ritualística, como se o seu invólucro guardasse um segredo ancestral, esperando para ser revelado. Com mãos trêmulas, Marco pegou o item, e a cada movimento, uma sensação de déjà vu invadia sua mente. Ao aproximar-se do caixa, o tempo parecia se desdobrar em camadas, onde passado, presente e futuro se misturavam em uma espiral confusa. O som mecânico da máquina registradora ganhava um ritmo hipnótico, como um compasso de um relógio que marcava a batida de um destino inexorável. Nesse momento, enquanto a transação era concluída, algo extraordinário aconteceu. A percepção do tempo começou a se distorcer, e a realidade pareceu se fragmentar em incontáveis reflexos distorcidos. O pagamento foi efetuado, mas o valor exato parecia ser apenas um detalhe insignificante diante da transformação que se instaurava. Um brilho ofuscante, quase imperceptível a princípio, invadiu os sentidos de Marco, alterando sua visão de mundo de forma irreversível. Ao sair da loja, ele notou algo aterrador. A cidade que conhecia estava irremediavelmente mudada. As ruas que antes levavam à normalidade agora se apresentavam como passagens labirínticas, onde cada esquina escondia o eco de eventos passados e futuros, e a própria estrutura do espaço parecia desafiar as leis naturais. Em meio à confusão de sentimentos e à percepção distorcida do ambiente, Marco percebeu que estava preso em um ciclo infernal. A mesma compra, a mesma transação, repetia-se incessantemente, trazendo à tona memórias e acontecimentos que se entrelaçavam em um pesadelo sem fim. O terror da repetição, a sensação esmagadora de estar enredado em uma trama onde o tempo e o espaço se curvavam de maneira cruel, formavam o cerne de um mistério sombrio que o consumia por dentro. Cada instante vivenciado após aquela compra servia apenas para intensificar a angústia e a desesperança de um homem que se via refém de forças desconhecidas e implacáveis. A tensão se intensificava a cada passo, a cada olhar lançado para o ambiente distorcido e hostil, enquanto o coração de Marco batia em um ritmo acelerado, quase imperceptível diante do horror que se desvelava diante de seus olhos. O gancho estava lançado, e o espectador, ou melhor, o próprio protagonista, agora se encontrava imerso em um cenário onde cada detalhe carregava a promessa de um terror ainda maior, de uma revelação que poderia abalar os alicerces da própria realidade. Nas profundezas de uma noite sem luar, a cidade se revela com um tom melancólico e sombrio, onde os contornos dos prédios parecem se desfazer em meio a uma neblina persistente. As ruas, desertas e silenciosas, exalam um ar de abandono que se mistura com a sensação de que algo sinistro se esconde em cada esquina. A atmosfera é impregnada de uma quietude inquietante, como se o próprio tempo tivesse decidido se esconder, permitindo que sombras e segredos se entrelacem no ambiente. O cenário urbano dessa cidade decadente é marcado por contrastes agudos, luzes fracas e piscantes de postes antigos que tentam, em vão, romper a escuridão, e fachadas desgastadas por um tempo implacável, onde o grafite e os vestígios do passado se tornam testemunhas de histórias esquecidas. É nesse cenário que se desenrola a narrativa, onde a realidade parece ser uma mera cortina que esconde os horrores de um mundo paralelo. No coração desta cidade, encontra-se a loja de conveniência, um pequeno estabelecimento que, à primeira vista, se apresenta como um simples ponto de passagem para quem busca a normalidade em meio ao caos urbano. No entanto, ao se aproximar, o local revela uma aura enigmática. Suas janelas, embaçadas pelo tempo, refletem uma paisagem distorcida, onde as luzes e sombras se fundem em um balé perturbador. É como se a loja fosse um portal, uma janela para um universo onde as regras do espaço e do tempo se dissolvem e se reconstroem em padrões imprevisíveis. Nesse cenário, conhecemos Marco, o protagonista desta narrativa sombria. Marco é um homem de semblante marcado pela vida,
com traços que carregam a história de dias difíceis e escolhas incertas. Seus olhos, profundos e carregados de melancolia, refletem a alma de alguém que já enfrentou inúmeras batalhas internas. Ele carrega consigo uma aura de mistério, como se cada cicatriz em sua pele e cada ruga em seu semblante contasse um capítulo de uma história repleta de angústia e segredos. Desde muito jovem, Marco aprendeu a lidar com as sombras que o cercavam. Crescendo em meio a dificuldades e situações que desafiaram sua própria sanidade, ele se tornou um observador silencioso do mundo, sempre à espreita de sinais que pudessem alertá-lo sobre perigos iminentes. Essa habilidade, quase instintiva, o ajudou a sobreviver em um ambiente onde o comum se transformava em anormal a cada esquina. No entanto, a experiência de entrar na loja de conveniência naquela noite marcaria uma virada irreversível em sua percepção. Enquanto caminhava pelas ruas enegrecidas, Marco se lembrava dos contos de sua infância, narrativas obscuras que falavam de universos paralelos e ciclos infinitos de terror. Tais histórias, antes relegadas ao reino da ficção, agora se mesclavam com a sua realidade, criando uma sensação perturbadora de déjà vu. Cada passo seu ressoava como um eco distante, um lembrete de que o tempo não era uma linha reta, mas sim um labirinto repleto de armadilhas e surpresas macabras. Ao adentrar a loja, o ambiente parecia ganhar vida própria, como se as paredes sussurrassem segredos inomináveis e os objetos dispostos em prateleiras ganhassem a personalidade de antigos espectros. Marco sentia, a cada respiração, o peso de uma existência que jamais poderia ser ignorada, a consciência de que ele fazia parte de algo maior, uma trama onde o ordinário se fundia com o inexplicável. Cada detalhe, desde o tilintar do sino na porta até a iluminação espectral que banhava o balcão, contribuía para a construção de um cenário que beirava o surreal. A loja, com seus corredores estreitos e mal iluminados, oferecia um convite irresistível para a curiosidade e o medo. Para Marco, aquele lugar representava a fronteira entre o mundo conhecido e um universo oculto, onde a lógica era subvertida e o inusitado reinava absoluto. Ele sentia que, ao escolher o produto misterioso exposto ali, estava acendendo uma chama que jamais poderia apagar, um sinal de que o destino o aguardava com armadilhas e revelações aterradoras. A combinação do cenário decadente com a personalidade complexa de Marco cria um ambiente de tensão constante, onde o passado e o presente se misturam em uma dança macabra. A cidade, a loja e o homem se entrelaçam em uma narrativa que promete não apenas sustos imediatos, mas uma imersão profunda em um universo de mistérios e terrores que desafiam a compreensão humana. A cada novo passo, a jornada de Marco se intensificava em uma espiral de eventos desconcertantes, onde o ambiente se transformava num teatro de horrores silenciosos e pistas enigmáticas. Depois de sair da loja de conveniência, a sensação de déjà vu se aprofundava com uma regularidade perturbadora. A mesma compra, os mesmos movimentos, os mesmos rostos e sombras pareciam se repetir num ciclo inexorável. Marco, inicialmente tomado por uma curiosidade cautelosa, passou a experimentar uma angústia progressiva, como se o tempo se transformasse num labirinto sem saída. Enquanto caminhava pelas ruas, o cenário urbano, antes familiar, agora se mostrava distorcido e hostil. As luzes dos postes piscavam com um ritmo irregular, e cada esquina revelava novos detalhes sinistros que não existiam na memória de Marco. Edifícios outrora imponentes pareciam esculpidos por mãos invisíveis, com janelas que reluziam num brilho frio e desconcertante. Em alguns momentos, a realidade se fragmentava. Ele via reflexos de si mesmo em vitrines, rostos pálidos observando em silêncio, e uma sensação avassaladora de que a cidade estava viva, respirando em uníssono com seus medos mais profundos. No decorrer da repetição, Marco começou a notar pequenos indícios de que algo maior estava por trás daquela anomalia temporal. Objetos fora do lugar, um relógio de parede que marcava horas impossíveis, uma fotografia amarelada de um tempo distante, ou até mesmo um bilhete escrito à mão com mensagens enigmáticas, surgiam nos lugares mais inusitados. Cada detalhe, aparentemente insignificante, adquiria um novo significado, como se fossem peças de um quebra-cabeça macabro destinado a revelar a origem do ciclo que o aprisionava. Conforme as repetições se sucediam, a própria percepção do espaço se tornava cada vez mais volátil. Marco passava a experimentar lapsos temporais, momentos em que parecia reviver a mesma cena, sentindo, em primeira mão, a opressão de uma realidade que se recusava a se dissipar. Em um desses momentos, ele se deparou com um corredor escuro que não estava em seu trajeto habitual. Ao adentrar o local, o ar gelado e úmido o envolveu, e ele ouviu um murmúrio indistinto, como se vozes antigas e desesperadas ecoassem pelas paredes.
Cada som, cada movimento de sombra, parecia carregar um aviso, uma premonição de que a própria existência estava prestes a se dissolver em um mar de incertezas. Em um desses ciclos, Marco encontrou um bilhete amassado preso na maçaneta de uma porta, com palavras que sugeriam um alerta: o tempo é um veneno que corre em espirais. Fuja se puder, mas saiba que não há escapatória. Essa mensagem, gravada com uma caligrafia trêmula, reverberava em sua mente, fazendo com que ele questionasse se aquele ciclo era fruto de uma maldição, de um experimento macabro, ou mesmo de uma justiça cósmica destinada a punir seus pecados passados. A dúvida corroía sua sanidade, enquanto a certeza de que algo inexplicável o perseguia se fortalecia a cada instante. À medida que a repetição dos eventos se tornava mais intensa, o ambiente ao redor de Marco revelava sinais de uma presença quase palpável. Sombras alongadas se moviam com uma liberdade desconcertante, e um zumbido constante, como o sussurro de almas penadas, permeava cada canto da cidade. Em certos momentos, ele até sentia que era observado por uma entidade invisível, cujos olhos o seguiam com uma frieza calculista. Essa presença não era hostil à primeira vista, mas sua mera existência sugava qualquer resquício de normalidade, fazendo com que cada batida do coração se tornasse um lembrete do terror iminente. Os eventos não tardaram a ganhar contornos mais perturbadores. Em uma das repetições, Marco se viu diante de um espelho antigo, onde, ao invés de seu reflexo, deparou-se com imagens fragmentadas de momentos passados, rostos desfigurados, lágrimas de angústia e sussurros que contavam histórias de desespero. O espelho, como um portal para um passado esquecido, parecia clamar por uma verdade oculta, oferecendo pistas veladas sobre a origem da maldição que o enredava. Cada nova repetição revelava um pouco mais dos segredos enterrados na própria cidade, transformando o cotidiano num mosaico de horrores interligados. Por fim, a progressão do terror atingiu um patamar insuportável. O ciclo repetitivo não era apenas um fenômeno externo, mas uma mudança profunda na essência de Marco. Ele começou a notar que suas lembranças se mesclavam com imagens de um tempo perdido, e a própria linha entre o que era real e o que era fruto de sua imaginação se desvanecia. A cada repetição, o ciclo parecia ajustar sua própria realidade, adaptando os detalhes para criar um ambiente de terror constante, onde o passado, o presente e o futuro se confundiam em uma dança macabra. E, assim, preso num ciclo de eventos terríveis e imutáveis, Marco se via obrigado a enfrentar a inquietante verdade. Escapar daquela maldição poderia significar confrontar os recantos mais sombrios de sua própria existência. No auge de seu tormento, Marco se encontra em um beco sem saída, onde a realidade se desfaz e a escuridão assume a forma de pesadelos tangíveis. Era como se o próprio universo conspirasse para entregar a ele um espetáculo de horror sem precedentes, e naquele exato instante, o tempo pareceu se contrair, trazendo todas as memórias e angústias para um confronto brutal com o desconhecido. Enquanto as luzes tremeluzentes dos postes se apagavam uma a uma, um frio cortante tomou conta do ambiente. Marco, já imerso em uma mistura de desespero e resignação, sentiu seus sentidos se aguçarem de forma aterradora. Cada som, o eco distante de passos, o sussurro quase imperceptível do vento, até o próprio bater acelerado de seu coração, amplificava a sensação de que algo maligno se aproximava. Foi então que a cidade, antes um labirinto familiar, se transformou num palco de horrores. As ruas se contorciam e se multiplicavam, e os prédios, outrora imóveis, pareciam se desintegrar em fragmentos de sombras e gritos silenciosos. No centro desse caos, a loja de conveniência, o epicentro de sua maldição, emanava uma luz opaca e pulsante. Sem pensar, Marco foi atraído por aquela energia, como se uma força sobrenatural o chamasse para encarar a origem de seu tormento. Ao se aproximar, ele percebeu que a fachada da loja havia se transformado. A pintura desbotada agora exibia símbolos indecifráveis e runas que pareciam vibrar com um poder ancestral. O sino da porta, que tantas vezes havia marcado o início de seu pesadelo, tocava incessantemente, como um aviso lúgubre de que não havia como escapar. Dentro do estabelecimento, o cenário se tornava cada vez mais surreal. O interior da loja agora se assemelhava a um santuário macabro, onde as prateleiras estavam repletas de objetos que oscilavam entre o familiar e o profano. Cada item parecia carregar uma história de sofrimento e dor, e os reflexos nas superfícies polidas desenhavam imagens perturbadoras. Rostos distorcidos, mãos estendidas em súplica, olhos que choravam lágrimas de desespero. No fundo da sala, o caixa que havia selado o destino de Marco agora funcionava como um portal para uma dimensão onde as leis da física e da moralidade não se aplicavam. A tensão atingia seu ápice quando, de repente, uma figura emergiu das sombras.
Era uma entidade de aparência etérea, mas com um semblante que misturava angústia e raiva. Seus olhos, profundos e sem vida, fixaram-se em Marco, e em seu olhar havia o peso de inúmeras almas aprisionadas em um ciclo infinito de tormento. A entidade parecia personificar a própria maldição da loja, a personificação de um destino cruel que se alimentava dos medos e arrependimentos de todos que ousavam desafiar a normalidade. Nesse momento, o ambiente explodiu em uma cacofonia de sons e imagens, vozes ancestrais murmuravam segredos impossíveis, e a estrutura da loja se desmanchava em uma tempestade de energia negra. Marco, tomado pelo pânico e pela incredulidade, tentou recuar, mas seus passos pareciam ser puxados por forças invisíveis. Cada movimento era uma luta contra a inevitabilidade de um destino que se tornava cada vez mais palpável. O chão sob seus pés pulsava com uma vibração sinistra, como se a própria terra estivesse viva e clamando por libertar sua ira. As paredes, agora revestidas de sombras que se contorciam, começaram a se fechar ao redor dele, comprimindo o espaço até que a única saída parecia ser o confronto direto com a entidade. No ápice desse terror, Marco sentiu uma dor aguda atravessar seu corpo, como se mãos espectrais estivessem rasgando sua carne e consumindo suas esperanças. Seus gritos se misturavam aos clamores que vinham da própria essência do lugar, criando uma sinfonia de desespero e agonia que parecia ecoar por toda a eternidade. Nesse clímax avassalador, o tempo parou de ser linear. Cada segundo se estendia em uma eternidade de horror, e Marco, diante da manifestação viva de sua maldição, foi forçado a encarar não apenas a ameaça externa, mas os demônios que habitavam seu próprio ser. Era o momento em que a verdade se revelava de forma cruel. A maldição não era apenas um feitiço lançado por forças desconhecidas, mas a materialização de suas próprias falhas, medos e arrependimentos. A entidade, com uma voz que ressoava como um lamento ancestral, sussurrou palavras que cortavam o silêncio e a alma de Marco, selando seu destino. Conforme o ciclo infernal atingia o seu ápice, a realidade de Marco começou a se desfazer em camadas de dúvidas e revelações perturbadoras. Após enfrentar o clímax de terror máximo, ele se viu, inexplicavelmente, diante de uma nova perspectiva. A própria maldição que o prendia não era apenas fruto de forças externas, mas também um reflexo das escolhas que ele havia feito ao longo de sua vida. O ambiente à sua volta assumia um caráter quase surreal, onde o tempo e o espaço se entrelaçavam de maneira imprevisível, e cada detalhe parecia sussurrar segredos há muito enterrados. Ao adentrar novamente a loja de conveniência, agora tomada por uma luz tênue e uma aura de resignação, Marco sentiu que cada objeto ali presente carregava um pedaço de sua própria história. O balcão, onde havia iniciado sua jornada de terror, revelou-se um altar macabro, onde cada item era parte de um ritual ancestral. Em uma prateleira isolada, um velho caderno de anotações chamou sua atenção. Suas páginas amareladas registravam relatos de outros clientes que, como ele, haviam sido enredados naquele ciclo sem fim. As palavras escritas com uma caligrafia trêmula contavam histórias de angústia, arrependimento, principalmente, de uma escolha que parecia ter sido inevitável, a compra que alterava a percepção do tempo e do espaço. Conforme Marco folheava o caderno, uma sensação de déjà-vu se intensificava, revelando que ele não era o primeiro a sofrer essa maldição. Cada relato trazia a mesma mensagem enigmática, uma advertência para não se entregar ao desejo de escapar do destino, pois a própria busca por liberdade o prenderia ainda mais. A reviravolta se materializava quando ele percebeu que a compra que havia feito não era um simples ato de consumo, mas sim um ritual de passagem que conectava todas as almas presas naquele ciclo. Assim, cada transação, cada pagamento, era uma reafirmação de uma condição inexplicável e inescapável. Nesse momento, uma verdade aterradora se revelou: Marco não estava sozinho em sua angústia. Outros clientes, espalhados por diferentes épocas e versões da cidade, também haviam se submetido ao mesmo ritual. A loja de conveniência, com sua aparência inóspita e misteriosa, era o ponto de convergência de destinos marcados pela escolha de se aventurar além do ordinário. As paredes do estabelecimento pareciam pulsar com a energia coletiva de inúmeros indivíduos que, em momentos de fraqueza ou desespero, haviam sido atraídos pela promessa de algo novo, mesmo que esse algo significasse a perda definitiva da própria identidade. Ao confrontar essa nova realidade, Marco se viu dividido entre a tentativa de romper o ciclo e a resignação diante de um destino que parecia selado desde o primeiro passo. O caderno, agora aberto em uma página que continha um enigmático diagrama, sugeria uma possibilidade de escape, uma forma de quebrar a repetição, mas a um custo inimaginável.
O diagrama indicava que, para se libertar, era necessário enfrentar uma entidade que personificava o próprio tempo, uma manifestação que unia todas as dimensões do terror e da existência. Essa entidade, descrita como uma figura sem rosto, mas com uma presença avassaladora, representava o ponto de inflexão onde o passado, o presente e o futuro convergiam de maneira definitiva. Marco compreendeu que a chave para sua libertação residia na aceitação da verdade que sempre lhe fora negada. Ele era parte de um ciclo eterno, mas também possuía o poder de transformá-lo. Em um misto de coragem e desespero, ele decidiu seguir as pistas deixadas no caderno, mergulhando de cabeça em um ritual esquecido que prometia desatar os nós que prendiam sua alma. Cada passo que dava era marcado por uma tensão crescente, enquanto os ecos dos clientes anteriores o acompanhavam, como se suas vozes estivessem imbuídas na própria essência da loja. No clímax desse confronto final com seu destino, Marco se deparou com a entidade que representava o tempo. Em um diálogo silencioso, onde os pensamentos se transformavam em gritos e a realidade se curvava diante de um poder inominável, ele compreendeu que o ciclo só poderia ser quebrado através do sacrifício, não apenas o seu, mas o de todos que haviam se entregado àquele ritual. A reviravolta final não estava apenas na revelação de um destino cruel, mas na possibilidade de redenção e transformação, mesmo diante do terror mais absoluto. Ao encerrar esse capítulo sombrio, Marco, com o coração dilacerado e os olhos impregnados de uma determinação nova, iniciou o ritual que poderia, finalmente, trazer o desfecho a essa espiral de horrores. Mas o preço a pagar seria alto, e a dúvida pairava. Seria ele capaz de suportar o peso de sua própria história para alcançar a liberdade? Na penumbra do amanhecer, com os primeiros raios de sol rompendo a escuridão como promessas de redenção, Marco permaneceu imóvel, absorvendo o peso dos eventos que vivenciara. O ritual havia sido completado, e, por um breve instante, o tempo pareceu repousar, permitindo-lhe contemplar o novo estado de sua existência. Contudo, mesmo com a sensação de alívio que o sacrifício trouxe, a marca indelével do ciclo permanecia gravada em sua alma, um lembrete constante de que alguns mistérios nunca se desvanecem por completo. Enquanto caminhava pelas ruas agora silenciosas e parcialmente iluminadas, a cidade mostrava sinais de transformação. As fachadas desgastadas ganhavam novas camadas de história, e as sombras pareciam menos ameaçadoras, como se a intervenção de Marco tivesse aberto um caminho para uma mudança que não eliminava o terror, mas o tornava suportável. A loja de conveniência, que outrora fora o epicentro do seu tormento, agora se encontrava em um estado de calma inquieta, como um relicário de segredos que aguardava novas almas curiosas. Marco sabia que a escolha de encarar a verdade de seu destino o havia marcado para sempre. Ele era, agora, um portador da memória dos que haviam passado por aquele ritual, um elo entre os ciclos do passado e as possibilidades do futuro. Durante sua jornada de redenção, Marco refletia sobre o significado dos acontecimentos e sobre o papel que cada indivíduo desempenha no vasto mosaico da existência. A luta para quebrar o ciclo era, em última análise, uma metáfora para a eterna batalha entre a aceitação e a transformação. Cada cicatriz, cada sombra do seu passado, havia contribuído para que ele se tornasse mais do que um simples espectador dos horrores de uma cidade amaldiçoada. Ele havia se tornado um narrador silencioso, alguém capaz de compreender e transmitir os mistérios que se escondiam na interseção do tempo e do espaço. Enquanto a cidade começava a despertar para um novo dia, Marco parou diante de um mural antigo, onde grafitis e mensagens deixadas por outros que também haviam enfrentado o ciclo se entrelaçavam em uma crônica coletiva de dor e esperança. Ali, entre traços de tinta e memórias fragmentadas, ele encontrou a força para seguir adiante. A loja de conveniência não era mais apenas um lugar de tragédias, era agora um símbolo da resiliência humana e da capacidade de encontrar luz mesmo nas trevas mais profundas. A experiência transformadora de Marco se espalhou como um sussurro entre aqueles que conheciam os segredos da cidade. Alguns afirmavam ter visto sua silhueta vagando pelas ruas, como um espírito que, mesmo após transcender o ciclo, continuava a guiar os perdidos. Outros relatavam que a energia da loja parecia ter mudado, abrindo caminho para reflexões profundas sobre a existência e o poder do destino. Em cada olhar atento, em cada passo hesitante, havia uma lembrança da jornada de um homem que ousou enfrentar seus medos e desafiar a ordem estabelecida pelo universo. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!